Oi, turma, tudo bem com vocês? Sétimo A, sétimo B. Nossa videoaula de hoje é correção de atividades. Lá no volume 2, né, apostila, e na página 30. Na questão 13, releia o primeiro parágrafo do texto com atenção aos vocábulos destacados, né? O texto é uma autobiografia de Gandhi, né? Gandhi escrevendo sobre ele mesmo, então uma autobiografia. Aí na letra A, explicite o efeito de sentido que provoca o uso do pronome indefinido muitas nessa passagem. O que vocês vão colocar aí? Não tem que ficar igualzinho o meu, né? Mas parecido. Esse pronome definido muitas, né, nesse trecho. Muitas lembranças amargas. E aqui, muitas em. Muitas vezes um sentimento de autopiedade me acomete. Quando fala, né, das lembranças dele, né, os sentimentos, né, de tristeza, né, de sofrimento, autopiedade que o acomete, isso nos leva a pensar o que, né? Aponta um caráter pessoal e até mesmo sentimental, visto no texto que então, né, o gênero é uma autobiografia. Então aqui é explicar e citar, né? Então citei aqui os dois trechos, né, o pronome muitas e o que nos indica que isso nesse texto, né, pertence ao gênero uma autobiografia, né, do tipo narrativo. Na letra B, indique como a inserção dos pronomes destacados evidencia os possíveis sentimentos do autor. O que nós podemos perceber é que esse texto está carregado de episódios dolorosos, né? Muito sofrimento. E o pronome muitas, ele aparece, né, por diversas vezes, ele aponta que eles serão que esses sentimentos dolorosos, esses episódios dolorosos, né, esse sofrimento, eles serão recorrentes ao longo do capítulo Casamento Precoce. Na questão 14, na letra A, considerando a inserção do pronome definido, explica a diferença de sentido entre a primeira e a segunda frase. Lá na primeira frase é o seguinte, o trecho é simplesmente um acordo entre os pais e as crianças não opinam a respeito. Na segunda, né, ficou assim, é simplesmente um acordo entre alguns pais e as crianças não opinam a respeito. Alteração feita na segunda oração. É simplesmente um acordo entre os pais e algumas crianças não opinam a respeito. O que nos leva aí a entender, né, quando essas duas alterações. Então, na primeira alteração, a primeira frase traz um sentido de que não são todos os pais que participam do acordo e que nenhuma criança se manifesta a respeito do casamento. Aí quando ele fala, né, é simplesmente um acordo entre pais e algumas crianças, nós podemos perceber que todos os pais, né, é simplesmente um acordo entre os pais. Então todos os pais entram em acordo e poucas crianças, mas não todas, algumas, né, são impedidas de opinar sobre o assunto, né, sobre o ocorrido. Na letra B, com base no texto Casamento Precoce e na percepção de que o texto traz alguma sobrecultura da sociedade em que vivia Mahatma Gandhi, analiso como o uso do pronome definido para determinar os substantivos pais e crianças nos trechos alterados torna o trecho inadequado ao contexto vivido pelo autor. Então, quando ele faz essa alteração, vai acontecer o quê? Né? O uso de alguns e de algumas distorce a informação dada por Gandhi em sua autobiografia, por modificar o que é dito sobre como se dão os casamentos na sociedade do autor, ou seja, distorce um fato da realidade. Então, quando ele faz essa alteração, né, o que Gandhi afirma na sua autobiografia, isso vai mudar, né, e vai haver uma distorção nesse sentido. Então, o uso desse pronome é inadequado à coerência do texto, né, ao que é real e à compreensão do leitor. Isso segundo, né, o que foi dito por Gandhi em sua autobiografia. Na questão 15, né, nós temos um trecho, né, um fragmento do texto, e vai pedir, na letra A, indique a que se refere o pronome todos,
destacada nesse fragmento. O pronome todos refere-se àqueles que vão casar no mesmo dia, que é o narrador, o Gandhi, o irmão dele do meio, e o primo mais velho. Então, repetindo. Todos que vão se casar naquele mesmo dia. O próprio Gandhi, o irmão dele do meio e o primo mais velho. Na letra B, reescreva esse parágrafo utilizando os mesmos pronomes, todos, para referir-se a outros substantivos sem que haja mudança no sentido original do texto. Uma ideia, uma sugestão que eu dei é colocar esse pronome lá no finalzinho do parágrafo, Então vai ficar assim. Casar os três era meramente uma questão de convivência de todos, os pais, em um modo mais econômico. Aí vocês têm outra opção, ou outras, mas eu achei mais propício, mais adequado colocar o todos, mais o finalzinho da frase, de acordo com o que foi pedido. E até a próxima. Beijos. Fiquem com Deus.